Estamos numa série de mensagens, uma vida abençoada. Sim, 7 semanas falando sobre princípios espirituais que envolvem a nossa boa mordomia, administração e como lidamos com os recursos financeiros que o Senhor nos dá. Pastor, mas precisa 7 semanas para falar sobre dinheiro na igreja. Assusta as pessoas, assusta aqueles que estão se achegando pela primeira vez. Bom, vamos para a palavra de Deus. Estamos construindo uma linha de pensamento em cima de alguns pilares, em cima de alguns princípios basilares da palavra de Deus. O primeiro é que nos seus dias de vida aqui na terra, os assuntos que Jesus mais abordou foram finanças e reino de Deus. Sim, Jesus falou mais de dinheiro do que sobre perdão, mais de dinheiro do que sobre salvação, mais de dinheiro do que sobre amor. E por que tudo isso? Porque o próprio Jesus disse que onde estiver o nosso tesouro, lá estará o nosso coração. E esse é o segundo princípio basilar desta série. É tudo sobre o coração. Foi a primeira mensagem. Não é sobre o dinheiro apenas, é também sobre ele. Mas é porque se onde estiver o nosso tesouro, ali também está o nosso coração. Aprender como a lógica espiritual opera e como os princípios de Deus são estabelecidos sobre os recursos, alinham e ajustam o nosso coração para viver o reino. Entre outro pilar de fundamentação desta série, de fundamento desta série, é que se vamos falar de uma vida abençoada, você precisa entender que você é abençoado por Deus e ninguém pode mudar isso. Você não trabalha para alcançar a bênção, você trabalha a partir da bênção. Você não persegue as bênçãos, são as bênçãos que te perseguem. Porque Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4 diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ou seja, uma vez que você entrega a sua vida a Cristo, uma vida que você se encontra nele, é tudo sobre o coração, porque o teu coração não se apega a simplesmente o dinheiro pelo dinheiro, as finanças pelas finanças. Você não se move por eles, você não se move pela bênção, porque você já é abençoado em Cristo. E se já é abençoado em Cristo, a tua postura é a postura de um filho obediente, que entende que através da obediência, através do cumprimento de propósitos e dos princípios bíblicos, você avança no Senhor para viver o extraordinário. Se você perdeu alguma das mensagens anteriores, eu quero te encorajar a ir no nosso canal do YouTube ou qualquer plataforma de áudio, Spotify, afins. Nós temos lá as 3 primeiras mensagens dessa série. É tudo sobre o coração, a prova e o princípio do primeiro. Foram mensagens fantásticas, edificaram demais a minha vida. Eu tenho recebido feedbacks, tenho recebido inúmeros testemunhos do que Deus falou ao coração da igreja nas últimas semanas. E eu quero te encorajar também em casa a ouvir estas mensagens anteriores e ficar em dia aqui conosco nesta série. Hoje, para a 4ª mensagem de 7 desta série, falaremos sobre quebrar o espírito de Mamon. Feche os seus olhos mais uma vez e ore comigo antes de mergulharmos nesta 4ª mensagem. Jesus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez este final de semana. Obrigado porque sexta-feira honramos os voluntários desta casa. Afinal, nada se faz sem estes filhos e filhas queridos que com tanta alegria e com tanta disponibilidade têm honrado ao Senhor e às pessoas. Obrigado porque nos mais de 130 ministérios desta casa, o Senhor tem levantado trabalhadores, pois, como a tua palavra diz, a seara é grande. E o Senhor tem enviado, o Senhor tem levantado trabalhadores. Obrigado por isso.
Obrigado também por cada celebração deste fim de semana, já desde ontem à noite. Tantas pessoas passando por aqui. E quantas coisas o Senhor fez em nosso meio. E nesta que é a última celebração, eu estou aqui com o teu povo que até aqui chegaram com um coração grato e pronto para ouvir a sua voz. Te adoraram com seus recursos, já nos dízimos e ofertas, te adoraram com a linda adoração aqui conduzida pelo nosso time de adoração, de louvor. Mas agora, Senhor, nós entregamos também como adoração o nosso foco não dividido, a nossa atenção não dividida com nenhum aparelho eletrônico, com nenhum celular, com nenhuma conversa paralela, com a nossa não movimentação nesse lugar. Estamos abertos para ouvir a sua voz e sermos transformados então segundo a tua boa palavra. Oramos assim certos e confiantes de que o Senhor vai bradar, o Senhor vai falar. E no contato com a tua voz, não há como não sermos transformados, renovados e algo extraordinário produzido em nós para a glória do teu nome. Então nós oramos assim, Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor Jesus mais uma vez. Louvado seja o nome daquele que reina e vive para todo sempre. Mateus capítulo 6, versículo 24. Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Lucas capítulo 16, versículos 9 a 13. Por isso eu digo, usem a riqueza deste mundo ímpio, para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhe dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E aqui a palavra dinheiro, ela no seu original do grego é mamon. Essa é a única passagem bíblica onde nós vemos Jesus claramente estabelecendo um contraste entre servir a Deus e servir a outras coisas. E ele não diz que há uma forma de encontrar um equilíbrio ou uma concordância. Ele diz, vocês não podem. Não há como servir a Deus e servir as riquezas. E aqui, lê-se então, mamon. E para compreender o que Jesus está querendo nos ensinar, precisamos entender quem é esse tal de mamon. Que palavra é essa? O que isso quer dizer? Bom, mamon é uma palavra de origem aramaica, também presente no ambiente linguístico siríaco. Significa riqueza, bens ou posses. Algumas correntes de pensamento dizem que Mamon era um deus antigo, cultuado na Babilônia e que eram feitos sacrifícios de crianças a ele. Mas nós não vamos nos apegar a esta linha de raciocínio porque não há nenhum registro bíblico nem histórico que este Deus babilônico tenha existido. A grande verdade é que ela é uma palavra de origem aramaica que significa riqueza, bens e posses. E a verdade é que posteriormente, logo depois dos escritos do Novo Testamento, a tradição cristã começou a personificar esta palavra mamon com um poder espiritual
associado à riqueza e à avareza. Dentro de uma interpretação mais equilibrada e teologicamente mais robusta, Jesus usa a palavra dinheiro ou riquezas nesta passagem, se referindo, na verdade, a um espírito maligno, a uma entidade espiritual que busca espaço. Isso porque o mundo espiritual sempre se moveu pela busca do espaço. Inclusive, há uma série de mensagens que logo iremos repetir aqui em nossa casa, onde falamos sobre a estratégia da ocupação. O reino espiritual, ele envolve uma estratégia chamada ocupação, porque todo lugar que não é ocupado pela pessoa que deveria ocupar, outra vem e assume este espaço, este lugar, este ambiente. O vácuo absoluto não existe. Quando você pega, por exemplo, um vidro daqueles de milho, de extrato de tomate, já viu a vácuo? Que tem aquela borrachinha branca de silicone em cima. Como que funciona aquilo? De uma forma bem básica. Quando o molho de tomate, quando o milho é colocado lá, eles colocam numa temperatura mais elevada, as moléculas se expandem, colocam a tampinha em cima, resfriam rapidamente, as moléculas retraem, e aí o que fica lá dentro? Vácuo. Só que quando você tira aquele lacrezinho, o que acontece? Faz um barulho, não faz? O que acontece? Quando você arrancou aquele lacrezinho, o ar entra com violência e com força. Por isso que faz o barulho ainda, né? O que está acontecendo? Aquele ambiente que havia ficado um vácuo, ele precisa ser ocupado por algo. E o que ocupa aquele lugar? O ar. No mundo espiritual não é diferente. Existem princípios eternos estabelecidos pelo Criador. E esses princípios, eles não se rompem em nenhum momento da história. Vamos fazer uma simples ilustração aqui na nossa vida cotidiana e na nossa vida prática. O homem foi colocado no lar por Deus para liderar. Esta é a função primária do homem dentro de um relacionamento. A liderança. O líder não é o que oprime, o líder não é o que tem só ele, né, a palavra certa e o liderado tem que ficar quieto, simplesmente seguindo as ordens do seu Senhor. Não, o líder é aquele que observa tudo, o líder é aquele que se doa mais, o líder é que assume a responsabilidade maior. E enquanto isso, qual que é o papel da mulher? Deus coloca a mulher lá, segundo Provérbios capítulo 31, como aquela que edifica o lar, a administradora do lar. Não existe lar sem a mulher, e ela tem a sua responsabilidade bem colocada pelo Senhor. Se o homem, que é chamado por Deus para assumir este papel de líder, daquele que se doa mais, daquele que se entrega mais, daquele que toma a maior responsabilidade sobre si, e ele não ocupa o seu lugar, a grande verdade é que fica um vácuo. E aí é onde nós enxergamos muitas vezes as tragédias anunciadas acontecendo dentro dos relacionamentos. A mulher tem que ocupar um lugar que não é dela. E logo ela se frustra dentro daquele relacionamento. E aquele lugar que ficou vago, se a mulher não quer ocupar, outro vai ocupar. É onde acontecem traições, onde acontecem rompimento de relacionamentos e por aí vai. Você que é pai, você tem uma responsabilidade dentro do teu lar, zelar pelo cuidado, pela educação e admoestação dos teus filhos na palavra do Senhor. Mas você não se posiciona. Você acha que simplesmente o teu único papel é prover alimento para o teu lar, prover sustento para o teu lar, pagar as contas. E aí o teu filho fica 5 horas, mais ou menos, por dia, com os professores e os amiguinhos da escola, mas tantas outras horas nos TikToks, Instagrams, canais do YouTube e afins, e você não passa tempo com teu filho, você não discipula teu filho, você não lê a palavra com teu filho, faz um devocional com ele, ensina ele o caminho em que se deve andar. Você não está ocupando o seu lugar, deixou um vácuo. E não existe lugar de vácuo no mundo espiritual, porque se você deixou aquele lugar vazio, alguém vai ocupar. E aí quem que vai ocupar? Os influencers da vida,
quem vai ocupar este lugar de instrução, de princípios no coração do teu filho? São os professores, são os amiguinhos da escola, qualquer um menos você. Conseguiu entender qual que é o princípio espiritual da busca por lugar, da busca por ocupação? Eu consigo ver isso muito claro. Quando Jesus vai expulsar os demônios de um rapaz que estava sendo então atormentado por espíritos malignos há muito tempo. E quando Jesus fala, olha, saiam, esses demônios não podem ficar aqui, você está liberto. E quando os demônios saem, aqueles demônios pedem, eles rogam ao Senhor, para que o Senhor não os expulsasse daquela região. Eles pedem para que o Senhor permitisse que sim, eles saíssem daquele rapaz, mas entrassem numa manada de porcos, para que ficassem naquele ambiente. Efésios vai falar, não deem lugar ao diabo. Essa palavra lugar, ela vem de topos, topografia. Por quê? Porque os demônios, os espíritos malignos são territorialistas, eles querem espaço. Há uma constante batalha espiritual, por mais que os nossos olhos não consigam enxergar, por espaço. É por isso que a Bíblia diz que o inimigo das nossas almas anda ao nosso derredor, como um leão, buscando o quê? Uma brecha, buscando um espaço para que possa devorar. E quando você dá espaço, dá uma brecha, ele que estava ao derredor, junto com os seus espíritos malignos, ele toma aquele lugar para si. E se apropria então, governando aquela casa, governando aquele relacionamento, governando aquela estação, governando aquele ambiente. Até que a gente está junto nessa linha de pensamento? Ficou claro? Bom, esse mesmo princípio agora você deve aplicar ao que nós estamos falando sobre Mamon. É assim que acontece. Quando Jesus ele usa esta palavra e quando a tradição cristã se apropria desta palavra para se referir a uma entidade maligna, para se referir a um espírito maligno, é sobre isso que nós queremos pensar. Deus é o provedor de todos os recursos que o ser humano tem acesso. Tudo vem de Deus, tudo vem dele, tudo é para ele, tudo é por meio dele. Desde os primórdios, onde práticas de escambo, trocando animais, pedras preciosas, eram feitos até hoje, onde temos unidades monetárias, como a cédula de papel, o cartão de crédito e afins. Todos os recursos abundantes encontrados na natureza, tudo aquilo que Deus fez, Ele fez para o homem. Mas Ele deu uma ordem para que eu e você cultivássemos a terra, cuidássemos desses recursos e fôssemos bons mordomos daquilo que Ele está nos entregando. E uma lei espiritual foi aplicada no início da criação e nada foge disso. Quanto mais você planta, mais você colhe. E você tem de acordo com a tua capacidade de produção. Isso precisa ficar claro. Eu não vou voltar a algumas questões que nós já falamos lá na primeira mensagem. Você pode ouvir, porque aí você vai conseguir viver uma vida equilibrada biblicamente, não caindo neste papinho furado da turminha da lacração e afins, de que, que ser rico é pecado, que ter dinheiro é pecado, que tem que acabar com os super ricos, os milionários e os bilionários. Nós falamos lá na primeira mensagem, não é para todo mundo, não estamos dizendo que todo mundo vai ser, mas a palavra de Deus diz que Ele nos deu a capacidade de produzir riquezas. E elas têm um objetivo claro e correto. Volte lá na primeira mensagem, você vai ficar bem alinhado com tudo que nós estamos construindo nestas 7 semanas. Se Deus nos deu a capacidade de produzirmos riquezas e de acordo com a nossa capacidade produtiva, adquirimos estes recursos que não são nossos, vêm dele, e Ele nos deu a autoridade de gerir, de liderar, de cuidar, a grande questão é que agora nós temos uma missão. Nós temos agora um propósito, nós temos agora um entendimento da parte de Deus, que precisamos ocupar o nosso lugar de bons mordomos. Está claro? O problema
é que se não observamos os princípios bíblicos, da fidelidade nos dízimos, da generosidade nas ofertas, da boa mordomia, boa gestão e boa administração dos outros recursos que ficam conosco, que é o que nós estamos procurando mergulhar nestas 7 semanas, em todos os princípios bíblicos que envolvem finanças, nós deixamos um lugar, nós deixamos um vácuo, nós deixamos um espaço nas nossas finanças. E se o mundo espiritual é sobre busca de espaço, quem que ocupa esse espaço? Fala comigo, Mamon. Mamon é a entidade espiritual. Um espírito maligno que vem ocupar este lugar que deveria ser meu e teu. De liderança, daquilo que Deus nos deu. Mas porque estamos falhando, porque não estamos obedecendo, porque não estamos fazendo o que Deus mandou fazer, estamos perdendo este espaço para Mamon. Estamos perdendo este espaço para este espírito maligno. Existe uma guerra. E essa guerra é a quem vamos servir, a quem você irá servir. E Lucas 16:13 diz, vocês não podem servir a Deus ou a Mamon. Porque se você serve a Deus, você obedece os seus princípios, você está posicionado em liderança naquilo que Ele te deu como incumbência para aqueles recursos que Ele liberou sobre a tua vida através da capacidade que Ele também te deu de produzir riqueza. Mas se você escolhe não obedecer seus princípios e escolhe servir a Mamon, essa escolha se dá a partir do momento onde você deixa de observar os princípios, deixa de obedecer às ordenanças, deixa de fazer o que Deus orientou na sua palavra, e você deixa então um vácuo. E aquele vácuo é preenchido por Mamon, e Mamon passa agora a governar, não apenas as tuas finanças, mas através das tuas finanças, o teu coração e as tuas emoções. Porque aí eu volto lá na primeira mensagem, onde estiver o seu tesouro, lá também estará o seu coração. Entendeu como que funciona? Faz sentido aí? Bom, vamos caminhar um pouco mais. Mamon se revela em pensamentos como, se eu tiver mais dinheiro, eu vou ser mais feliz. Se eu tiver mais dinheiro, as pessoas vão prestar mais atenção em mim. E a maior das mentiras de Mamon, se eu tiver mais dinheiro, eu poderei ajudar mais pessoas. Você pode até pensar que eu estou exagerando em toda esta linha de raciocínio que estou fazendo contigo hoje. Mas eu quero te lembrar, por exemplo, as palavras do apóstolo Paulo na epístola aos Efésios. No capítulo 6, versículo 12 e 13. Olha só, acompanhe comigo a leitura. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. E aí, é exagero? A tua luta não é contra o governo. A tua luta não é contra o sistema econômico atual da tua nação. A tua luta não é contra o teu patrão, que te paga pouco, ou paga o equivalente, ou te paga muito. A tua luta não é contra as pessoas que compram ou não compram da tua empresa. A tua luta, primeiramente, é espiritual. Se você não entender isso, você nunca prosperará. Se você não entender que tudo que envolve recursos na tua vida envolve também o entendimento de quem governa o teu coração, já perdeu. Porque tudo é sobre o coração. E por isso toda esta linha de raciocínio que nós construímos já nesta noite. Sobre este espírito maligno que quer o quê? Espaço, governo. E sabe por quê? Esse papo de se eu tiver mais dinheiro eu vou ajudar mais pessoas é uma mentira. Porque se tudo é sobre o coração e quem domina este espaço e governa a minha vida, não é sobre o quanto eu tenho a oferecer, mas é o que eu já tenho feito com o que Deus já me deu. O texto que lemos de Lucas capítulo 19 diz que quem não é fiel no pouco, não conseguirá ser fiel no muito. Se você usa qualquer uma destas frases que envolvem dinheiro, como se eu tiver mais dinheiro, serei mais feliz. Se eu tiver mais dinheiro, as pessoas vão prestar mais atenção em mim. Se eu tiver mais dinheiro, eu vou ajudar mais pessoas.
você já está demonstrando quem governa os teus recursos. Quem governa o teu coração no que diz respeito às finanças. Nós não devemos ignorar as intenções de Satanás. 2 Coríntios 2:11 diz que estamos sob ataques constantes. Todos, de alguma forma, já tentaram ser influenciados pelo espírito de Mamon. E muitos começam então a pensar: olha, ou eu preciso que Deus mostre o seu poder, ou eu preciso que alguém me dê dinheiro. Se eu tiver dinheiro, estarei bem. Se eu tiver dinheiro, meus problemas acabarão. E o dinheiro nunca vai ser a solução dos seus problemas. Deus é a solução dos teus problemas. Mas Mamon, este espírito que quer governo, que quer espaço, que quer controle, ele quer te prometer segurança, felicidade, valor, identidade, poder, liberdade, paz. Mas todas essas coisas não podem ser dadas por ele, só podem ser dadas por Deus. E é por isso que você precisa entender que antes de qualquer coisa, falar sobre dinheiro é falar sobre coração, e falar sobre coração é falar sobre governo. Quem governa a tua vida? Mamon diz para comprar e vender. Deus fala sobre plantar e colher. Mamon fala sobre enganar, roubar. Deus fala sobre dar e receber. Mas acima de tudo, Mamon quer o quê? Governo, obter espaço, atacar e dominar duas áreas da tua vida: a tua espiritualidade e o teu coração. Diante disso, a pergunta que fica é: o dinheiro é mau? Pastor, eu acho que é. Eu acho que então é por isso que a palavra dinheiro e riqueza, ela tem também esta conotação do Mamon. Eu acho que o dinheiro é mau. Não é na Bíblia que fala que o dinheiro é a raiz de todos os males? Tem muita gente que já repetiu isso equivocadamente. Talvez você já ouviu isso em algum lugar. O que está faltando para as pessoas é, na verdade, lerem da forma certa o texto bíblico e interpretarem da forma como ele está escrito. Olha o que diz 1 Timóteo 6,10. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro não é mal. Observe que a Bíblia não diz que o dinheiro é a raiz de toda espécie de males. A Bíblia vai dizer sobre o amor, ou aqui também, essa mesma expressão pode ser usada como adoração. A adoração ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por isso que é tudo sobre governo. Porque quem governa a tua vida, quem está no centro da tua vida, é quem você adora. E é por isso que o texto é enfático: você não pode servir a Deus e a Mamon. Se Deus governa a tua vida, Ele tem o governo da tua trajetória, você adora a Ele, as coisas vão bem. Se você tira Deus do primeiro lugar, se você tira Deus do centro de controle, e esta entidade maligna, Mamon, se apossa, aí sim a Bíblia vai dizer que o amor, a adoração a esta entidade é a raiz de todos os males. O dinheiro não é mau, o dinheiro é neutro. A grande verdade é que ele assume a essência de quem o possui. Qual que é a tua essência? A tua essência é determinada por quem está no controle da tua vida. Se quem está no controle da tua vida é Mamon, a tua essência é uma essência egoísta. E o teu dinheiro então se torna um dinheiro egoísta, usado apenas para os seus próprios prazeres. E aí que mora o erro. Se Mamon governa a tua vida, a tua essência é uma essência de mesquinhez, é o acumulador. É aquele que ele é tão miserável que tudo que ele tem na vida é dinheiro. Mas ele não consegue com aquele dinheiro nem honrar a própria família. A conta bancária aumenta todos os meses. O prazer dele é ver, de mês em mês, os recursos aumentando e o seu caixa ficando mais gordo. Mas ele não consegue honrar nem a própria esposa, abençoando ela de uma forma digna para desfrutar daquilo que Deus tem dado. Porque a grande verdade é que quando Deus nos dá a capacidade de produzir riquezas, biblicamente, Ele nos dá para que possamos ter provisão, para que possamos usufruir. Não é pecado usufruir daquilo que Deus tem te dado e, além de tudo isso, poder também ser sombra para todos aqueles que estão ao nosso redor. Mas quando Mamon domina a mesquinhez, quando Mamon domina o egoísmo,
Quando Mamom domina, infidelidade, falta de confiança. E aí, os teus recursos, o teu dinheiro, eles só reverberam aquilo que é a essência. Então, seu dinheiro se torna infiel. Seu dinheiro se torna um dinheiro onde lhe falta confiança. E você fica 30 dias do mês, sempre com o coração ansioso, com o sentimento que nunca será o bastante, que sempre vai faltar. Amar e servir a Mamom é a raiz de todos os males. E o motivo pelo qual não podemos servir a Deus e a Mamom é porque o espírito de Mamom é oposto ao espírito de Deus. Mamom vai falar sobre reter, tomar, acumular. Deus vai falar sobre dar, repartir, semear. Mamom é egoísta e Deus, você já aprendeu, ninguém ganha de Deus na generosidade. Mamom vai se esconder muitas vezes em uma mentalidade religiosa. Nos dias de aperto financeiro, ele vai sempre sugerir que você fique à procura de um milagre, à espera de um milagre. Ou que alguém jogue um caminhão de dinheiro na sua casa. E esta é a mentalidade da maioria dos brasileiros hoje, infelizmente. Estão sempre à procura de um milagre. Estão sempre buscando somente o modo sobrevivência. Empatar tá bom, ficar no 0 a 0. Deus não te criou para isso. Deus te criou para ter provisão, Deus te criou para usufruir e Deus te criou para ser generoso e abençoar todas as pessoas que estão à tua volta. O problema é que as pessoas estão confundindo milagre com processo. As pessoas estão confundindo milagre com processo. Quando você precisa de um milagre, o milagre ele é pontual. É igual quando Deus transformou a água em vinho no casamento daquele que foi o primeiro milagre performado por Jesus. Lembra? Acabou o vinho da festa. Não tinha o que ser feito. Não dava para esperar. Um milagre precisava ser feito naquela hora, naquele instante. Jesus pegou então aqueles tonéis de água e transformou em vinho. Agora eu te pergunto, toda vez que Jesus pegava uma água, ele transformava em vinho? Quantas vezes você viu esse milagre performado por Jesus escrito na palavra de Deus? Uma. Sabe por quê? Às vezes a gente está pedindo milagre, eu quero um milagre financeiro. É porque você não está sabendo ser um bom mordomo. Mamom está controlando a tua vida. Mamom está controlando o teu coração. E você está, eu quero milagre. Existem momentos apropriados que Deus vai liberar um milagre. Mas se você precisa todo mês de um milagre, é porque você não está sabendo respeitar processos. Porque se em um momento Deus fez milagres, em outros momentos Deus ensinou a respeitar processos. Como que se fez vinho em outras oportunidades? Até hoje, para fazer vinho é assim que se faz? Coloca um monte de barril de água, ora para Jesus e o vinho aparece. É assim que se faz vinho hoje em dia? É assim que acontece? Não. Como que se faz vinho? Processo. Longa fermentação. O fruto da vide, a uva, passa por fermentação. E depois de muito tempo fermentando, de muitos anos em processo, o vinho. Tem gente pedindo milagre para Deus e na verdade o que ele precisa é aprender processo. Ele precisa aprender a confiar, ele precisa aprender a ser fiel, ele precisa aprender a ser generoso, ele precisa aprender a ser bom mordomo, ser bom administrador, precisa aprender a esperar cada etapa, prosperar com o que tem para poder então um dia receber aquilo que tanto deseja, prosperar com o que Deus já deu, para então depois poder prosperar com aquilo que Deus vai dar. E se aprender os processos, as coisas começam a fluir. É por isso que tem tanta gente perdendo a casa, perdendo a vida, perdendo relacionamentos com apostas online, as casas de apostas, os cassinos online. Sabia que o brasileiro, em 2024, isso aqui é registro do Banco Central, baseado em dados de transferência, principalmente via Pix, foram 240 bilhões de reais movimentados para casas de aposta e cassinos online, só ao longo de 2024. O que é isso? Se não, em dias de aperto, as pessoas buscarem o milagre rápido. Eu quero para ontem resolver minha vida. Eu quero para ontem resolver minha história. Eu quero para ontem resolver minha situação. E aí as pessoas recorrem a todos os meios possíveis para tentar o tal enriquecimento rápido.
E a grande verdade é que enriquecimento rápido não existe. Inclusive a palavra de Deus vai dizer que aquele que deseja ansiosamente ficar rico, arma ciladas para si mesmo. Respeite processos, respeite princípios, ande em obediência com as instruções que o Senhor já te deu, e você vai ver, tempo ao tempo, na medida dos processos do Senhor, você prosperando com aquilo que Ele já te entregou em mãos. E se você for fiel com aquilo que Ele já te entregou, Ele mesmo se encarregará de colocar você sobre o muito. Mamon quer desviar nossa dependência de Deus. Essa é a verdade. O que ganha a sua atenção, ganha seu coração. E tanto Mamon quanto Deus estão sempre falando conosco. E a voz da generosidade, a voz dos processos, a voz da renúncia, a voz da obediência, é sempre a voz de Deus. Pastor, então, agora que eu entendi isso, o que fazer com o meu dinheiro? Bom, alguns conselhos para você. Primeiro, seja um bom mordomo. Eu tenho dito isso a vocês. Tão importante quanto o dízimo, que é a bênção da blindagem, e é tão importante e verdadeiro entregá-lo, porque na segunda mensagem falamos sobre a prova. Tão importante quanto ele é o que você faz com os outros 90. Tem gente que trata Deus como quem trata um atendente, um garçom. Dei os meus 10%, eu estou com a minha consciência tranquila. Já fiz minha parte, agora com os outros 90% eu faço o que eu quiser. Não, tudo é dele. Quando ele pede que você devolva os 10%, nós falamos na segunda mensagem, volte lá e ouça. Existe um objetivo claro, o princípio da blindagem e proteção do restante e a manutenção da sua casa. Mas os outros 90% você deve administrar e gerir de uma forma sensata, clara e baseada nos princípios bíblicos. De qual forma? Falava agora, por exemplo, dentro de casa, o marido que não honra a esposa, o marido que só quer acumular e não abençoa de modo a permitir que seus filhos, sua casa, usufruam também de uma maneira linda e tão maravilhosa daquilo que Deus tem dado. Aí você não entende por que não prospera, não entende por que não rompe. Mas eu tenho dado o dízimo, tudo bem. Aí você devolve o dízimo, só que com os outros 90% que sobram, você gere mal, você administra mal, você gasta mais do que ganha. Você vive com o nome sujo, sempre contando com o mês seguinte para tentar cobrir as despesas do mês anterior que você gastou. Aí você, mas o pastor falou lá na mensagem 2 que se eu devolvesse o dízimo, eu ia ter blindagem e proteção. Você tem blindagem e proteção dos 90% que te restaram para você cuidar bem deles. Mas você já aprendeu que quando você honra um princípio, o princípio te honra. E quando você quebra um princípio, o princípio te quebra. E tão importante quanto obedecer o princípio do dízimo, também é você obedecer o princípio da boa mordomia, da boa gestão, da boa administração. E aí dentro disso, o que mais fazer com estes 90%? Vou te dar algumas dicas, aplique teu dinheiro no reino. Lucas 16:9, por isso eu digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. O teu dinheiro pode ser usado para fins justos e injustos, propósitos temporais ou eternos. E Jesus está nos ensinando que se usarmos o nosso dinheiro para fazer o bem, permitindo que o Espírito Santo repouse sobre ele, estamos edificando o reino. E é desta forma que a salvação de pessoas, irmãos em Cristo, nos darão boas-vindas nas moradas eternas e dirão muito obrigado, eu estou aqui porque você foi generoso. E aqui o mais religioso, quando ouve eu falando sobre investir o dinheiro no reino, já pensa, tá vendo? Ia chegar a hora que o pastor ia falar, que o que fazer com o meu dinheiro? É dar para a igreja? Mente religiosa, não entendeu nada, que tudo é sobre o coração. Quem falou que o reino de Deus se restringe apenas à igreja? O reino de Deus é muito maior que a igreja faz parte do reino de Deus, mas o reino de Deus é muito mais amplo. Devolva o teu dízimo nesta casa, honre ao Senhor com ofertas que vão abençoar pessoas, missionários pelo mundo todo, projetos, tantas coisas que temos, idealizamos. Sim, a igreja faz parte do reino de Deus. Mas quando dizemos sobre investir no reino de Deus, a tua família faz parte do reino de Deus. Qual foi a última vez
que você se programou, dentro da tua realidade, dentro daquilo que Deus já te abençoou, para poder dar um momento de férias digna para a tua esposa, um momento de férias digna para os teus filhos. E aqui, de novo, dentro da realidade do que Deus já te deu. Não estou falando para você levá-los para assistir a próxima Copa do Mundo na Europa. Se é a tua realidade, se Deus tem te dado de acordo com este sonho, com este projeto, faça para a glória de Deus. Porque a grande verdade é que você não pode viver além daquilo que Deus te deu, mas viver também muito abaixo daquilo que Deus tem te dado é um erro. É um erro você não estar usufruindo de maneira digna, de maneira honrosa. E a grande verdade é porque Deus continuaria dando a você, só para você acumular bens nesta terra. E quando morrer, estes recursos ficarem aí, a Deus dará. O bispo contava na celebração anterior a historinha, você já deve ter ouvido, daquele que só acumulava, só acumulava, só acumulava. Um dia os filhos, os genros, né, as noras chegaram para o Senhor e falaram assim: seguinte, a gente só veio te avisar que quando você morrer a gente vai gastar todo esse dinheiro seu aí. Começou a dar batedeira nele. Não, hoje é teu. Quando ficar para nós de herança, nós vamos fazer o que a gente quiser com esse dinheiro. Mas foi só para dar um choque nele. Porque a parede da casa estava caindo aos pedaços, a conta gorda. Mas a TV de tubo antiga, velha lá, não trocava, o carro caindo aos pedaços e a conta gorda. Só enriquecendo, só entra. Viagem nunca, não podemos viajar, não podemos usufruir, não podemos fazer nada. E depois daquele susto que a família deu no senhor de idade, mas na outra semana começou a chegar a TV nova, começou a arrumar a parede que estava caindo aos pedaços. Ei, a excelência honra os céus e abençoa as pessoas. Sabe por que a tua casa aqui é excelente? Sabe por que nós tentamos fazer tudo nesta casa com excelência? Porque nós cremos que excelência honra os céus e abençoa as pessoas. Você precisa ser excelente na tua casa. Você precisa zelar pela tua casa. De novo, não estou falando para você ser inconsequente. Volte a algumas casas, volte a algumas mensagens, as mensagens anteriores. Não estou falando para você ser inconsequente, não estou falando para você não ter reserva. Todo cristão sábio, todo homem que quer ser um bom mordomo, um bom administrador, ele tem uma boa reserva de emergências e reserva também de oportunidades. Ele tem dinheiro investido, ele não fica só no 0 a 0 no empate, ele tem para abençoar outras pessoas, ele tem para poder ser uma árvore de sombra para aqueles que precisam. Tudo isso é belo, tudo isso é nobre, tudo isso faz parte. Mas eu estou falando aqui contra este espírito de mamon que te torna ser alguém mesquinho. O famoso pão duro. Invista o teu dinheiro no reino. Invista o teu dinheiro em pessoas. Pessoas é aquilo de mais importante que nós temos aqui nesta terra. Não são bens. O que é eterno nas nossas vidas, aqui, somente pessoas. São as únicas coisas duradouras que você vai encontrar, porque a alma humana é eterna. Olha o que Mateus 6,19 diz para complementar: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Deus é o único que pode transformar as riquezas deste mundo ímpio em almas, verdadeiras riquezas. Deus pode trazer redenção a tudo na terra. Outra dica para você: seja fiel em todas as estações da vida. Eu já falei bastante sobre isso. Quem não é fiel no pouco não será fiel no muito. A palavra de Deus nos ensina a sermos fiéis e aprovados em todas as estações. Deus está procurando pessoas às quais Ele possa confiar muito. E o que importa não é o quanto temos, mas sim a quem pertence. Porque se pertencemos a Deus, o dinheiro que temos na nossa vida é dele. E assim podemos usufruir, abençoar e viver de acordo com a capacidade que Ele nos dá, porque Ele está no governo da nossa vida. Última instrução que eu tenho para você nesta noite: desenvolva, a partir de tudo isso, uma nova mentalidade. De tudo isso que nós conversamos, de toda essa linha de raciocínio que tratamos, de todos os pontos que abordamos, pegue tudo isso e desenvolva uma nova mentalidade.
Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se eu perguntar quem quer viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, todo mundo vai levantar a mão. Ninguém em sã consciência não gostaria de viver isso, mas aqui há uma condicional nesse texto. Quer viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Renove a sua mente. E a palavra de Deus diz que quando você se entrega a Jesus, você pode ter a mente de Cristo. E é de acordo com a mente de Cristo que você precisa mudar, modelar, desenvolver uma nova mentalidade. Porque há dois tipos de pensamento que impedem você de viver uma vida abençoada. É a mentalidade da miséria e a mentalidade do orgulho. Estes dois extremos sempre andam de mãos dadas. Até dentro das igrejas. Nós temos duas teologias que não servem para o povo de Deus. A primeira é a teologia da prosperidade. Deus quer fazer todo mundo milionário, todo mundo bilionário. Vem, entrega tudo que Deus vai te dar em dobro. Entrega 10 que Deus vai te dar 100. Entrega teu carro que Deus vai te dar um carro do ano. Essa teologia não presta para nós. E é por isso que muitas vezes a igreja evangélica ficou queimada diante da sociedade no que diz respeito a recursos por conta de uma teologia como essa. Entretanto, outra teologia tão destrutiva quanto que se infiltrou no meio da igreja nos últimos anos é a teologia da miséria, onde o crente tem que ser o coitadinho, o pobrezinho, e quanto menos você tem, mais abençoado você é, mais nobre você é, mais legal, mais bonitinho, mais de Deus você é. Nenhum desses dois extremos servem para nós. Os dois extremos andam de mãos dadas, a miséria e o orgulho. A miséria e a riqueza pela riqueza. Na mentalidade da miséria, você vai ser levado a ficar com vergonha da prosperidade. E se você é um administrador sábio, fiel e generoso, não há como evitar, você vai ter uma vida abençoada. Quanto mais você semeia, mais você colhe. Tanto a miséria, quanto a abundância e a riqueza, podem ser tipos de mentalidade em diversos momentos da nossa trajetória, independente da conta bancária. O livro Uma Vida Abençoada, do pastor Robert Morris, ele traz uma ilustração bem bacana. Ele diz que quando você pensa na situação de vida que você se encontra, o orgulhoso, ele diz, eu mereço mais. Aquele que tem a mentalidade de escassez ou de pobreza, ele diz, eu deveria me sentir culpado pelo que tenho. Mas a gratidão diz, obrigado. Quando alguém diz para você, uau, que casa linda você tem, o orgulho diz, nós vamos construir uma maior. A pobreza diz, eu comprei num leilão. Perceba que a pobreza não tem a ver só com o que tem na conta bancária, mas com uma mentalidade. Tem gente que tem muito dinheiro e se comporta com uma mentalidade de pobreza, de escassez. Parece que ele está sempre tendo que se desculpar pelo que conquistou. Mas a gratidão diz, obrigado, o Senhor nos abençoou. Alguém te elogia, que bonita esta roupa. O orgulho diz, foi feita sob medida, é da marca tal, XYZ. A pobreza? Eu peguei no outlet, comprei em promoção, paguei metade do preço. Parece que ele tem que se desculpar pelo que ele comprou. Mas a gratidão diz, obrigado, Deus me deu. Quando alguém diz, que lindo carro, o orgulho diz, eu tenho 3 deles. A pobreza diz, paguei metade do preço. Mas a gratidão diz, obrigado, o Senhor me abençoou. A mentalidade de pobreza, ela tenta atingir tanto pobres quanto ricos, assim como a mentalidade de orgulho. E a grande verdade é que tipo de mentalidade governa você. A chave para resistir ao espírito de Mamon, a chave para não permitir que a mentalidade de orgulho nem pobreza te aprisionem, é lembrar. Lembrar do quê? Lembrar que um dia fomos escravos do pecado. Recordar da obra de Cristo por meio da graça e que, embora tenhamos trabalhado arduamente, foi a bênção de Deus em nossas vidas que produziu qualquer outra boa coisa. A chave é lembrar o que Deuteronômio 8:18 nos ensina. Lembrem-se do Senhor, o seu Deus, porque é Ele quem dá a vocês a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme se vê hoje. A chave é lembrar que em um momento, em uma estação, a nossa vida estava perdida, corrompida pelo pecado, mas um dia nós dissemos sim a Jesus Cristo. Um dia entregamos a nossa vida a Ele. A partir deste momento, nós o colocamos como Senhor, não apenas como Salvador das nossas almas, mas como Senhor. E no centro
de comando da nossa vida, agora o governo pertence a Ele. E quando eu me lembro disso, eu não dou espaço para a mentalidade de pobreza, da miséria. Eu não dou espaço para a mentalidade do orgulho. Eu tenho a minha mente renovada como a de Cristo e posso experimentar, como Romanos 12 diz, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Fique em pé no seu lugar e faça uma declaração comigo, bem forte. Você que quer quebrar este espírito e esta influência de Mamon na sua história, você vai ler uma oração comigo agora em voz alta. Vamos lá. Se esta oração que você vai ler comigo fizer sentido para você, se tudo o que lermos agora for uma decisão genuína do teu coração, leia em voz alta. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Querido Pai Celestial, perdoa-me por ser egoísta, orgulhoso e invejoso. Perdoa-me por dar ouvidos a Mamon e reproduzir uma mentalidade de miséria e orgulho. Decido que a partir de hoje eu não ouvirei a voz de Mamon tentando me seduzir. Reconheço, meu Deus, que você é meu Pai amoroso e abundante e que sou seu filho amado e nada me faltará, pois você é a minha verdadeira fonte de provisão. Então, em nome de Jesus Cristo, eu rejeito toda influência maligna de Mamon que ainda está em mim, na minha família e nos meus descendentes. Ajuda-me a ser fiel e generoso para que o reino de Deus avance cada vez mais, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aí no seu lugar, coloque a mão no seu coração. Eu quero orar por você. Não vou nem te chamar à frente para ganharmos tempo. Mas eu quero orar por você para que o Senhor renove a nossa mente. Para que esta mensagem se aplique no teu coração e os princípios aqui ecoados e liberados possam penetrar no teu espírito, produzir transformação a fim de que você viva a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Jesus, obrigado, Pai, porque hoje os teus filhos estão tomando um posicionamento ao teu lado, mudando a mentalidade e vivendo a exponencialidade dos céus. Obrigado porque hoje nós decidimos destronar Mamon. Não, ele não terá espaço, ele não terá vez sobre as nossas casas, sobre os nossos recursos, sobre a nossa jornada, porque quem governa as nossas vidas é o Espírito Santo de Deus. O Senhor está no governo de todas as coisas. Não dependeremos de milagres todos os meses. Mergulharemos nos processos, na obediência. E em obediência avançaremos umas grandes coisas que o Senhor tem para nós. Ei, entregue a sua vida a Jesus hoje. Você que de repente entrou aqui e nunca tomou uma decisão ao lado de Jesus, este é o primeiro passo. Deixe Jesus governar a tua vida. Deixe Jesus governar teu coração. Deixe Jesus governar a tua história. Romanos capítulo 10, versículo 9 diz que se você confessar com a tua boca e crer no teu coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Declare com a tua boca. Declare com a tua boca. Faça uma simples oração hoje. Aí no teu lugar. Aí no teu lugar. Você não precisa nem vir à frente. Aí no teu lugar diga: Senhor Jesus, nesta noite eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Diga: Senhor, eu reconheço que não sou nada sem o Senhor, mas eu entrego o controle da minha vida, o controle das minhas emoções, o controle da minha história nas tuas mãos. Me muda, me transforma. Você que estava distante, você que já tinha se entregado a Jesus, mas há um tempo estava longe, frio, como um filho pródigo, como uma ovelha perdida, retome hoje a tua caminhada. Ore aí no teu lugar, diga: Senhor Jesus, eu hoje volto para casa, hoje eu volto a dar o comando para o Senhor, hoje eu volto a dar o centro do meu coração ao Senhor. Eu tinha colocado outras coisas na prioridade, Mamon e tantos outros espíritos malignos tinham tomado este lugar da minha vida, mas hoje eu volto para casa. Diga: Senhor, toma o controle, toma o governo da minha vida, toma o governo da minha família, em nome de Jesus. Senhor, salva, liberta, cura,
abençoa o teu povo para uma semana extraordinária. Abençoa o teu povo para que tudo aquilo que talvez na minha humanidade não conseguir de alguma forma comunicar, eu sei que o Senhor agora está completando em cada coração. Que tudo aquilo que pensamos, raciocinamos e liberamos hoje juntos possa ir fazendo sentido nos nossos corações durante esta semana, junto às mensagens anteriores, junto às mensagens que ainda teremos, a fim de que ao fim destas 7 semanas o teu povo viva uma vida mais que abençoada, uma vida plena, completa no Senhor. Oramos assim, Pai, certos e confiantes que assim será, para a glória do teu nome. Deus, que o teu amor tão grande, a graça maravilhosa de Jesus Cristo Filho, as consolações, assim como o poder, a íntima amizade com o amado Espírito Santo, seja hoje e para todos sempre sobre a vida do teu povo. Assim oramos, Jesus. Amém.